Saudações, tudo bem? Eu sou a professora Anabela Aparecida Silva Barbosa, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Nós vamos começar a disciplina de Didática Geral. Está comigo a professora Thelma, juntamente com a professora Anabela, vamos dar continuidade, na nossa terceira disciplina do curso. E vamos iniciar com a disciplina de Didática Geral, trabalhando os elementos essenciais, importantes, necessários para a prática docente. Dentre eles, quais, professora Anabela? Bom, a disciplina de Didática tem todos os elementos necessários e fundamentais para a ação do magistério. Planejamento, metodologias, papel da escola, função social da escola, papel do aluno, papel do professor, avaliação. Então, esses elementos essenciais da estrutura de uma aula, da estrutura de uma sequência didática, da estrutura de um projeto, são os elementos que você vai conhecer, vai discutir e vai construir nessa disciplina. Ainda temos, professora, ainda temos sobre o planejamento, recursos didáticos, metodologias de ensino e a avaliação, que é tão importante, ao processo de ensinar e aprender. Então, nesse conjunto de atividades, nós organizamos a disciplina de didática, que são 90 horas distribuídas ao longo de 9 semanas, com atividades práticas, atividades teóricas, atividades interativas, atividades que você vai interagir com o seu colega de turma, com o seu tutor presencial, com o seu tutor à distância e conosco também. Nós estaremos numa interação conjunta para que vocês possam adquirir melhor os conhecimentos da prática docente. Portanto, a prática docente, para que ela seja efetiva e que todos possam compreender e construir seus conhecimentos, é necessário que ela tenha que se conheça esses elementos em que a didática é a disciplina que estuda. A didática vai estudar todos os elementos necessários à organização da sala, à concepção das metodologias de ensino, da estrutura de avaliação, das competências, habilidades e atitudes que se pretende desenvolver durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, é a disciplina, uma das disciplinas mais importantes. Você não pode perder a oportunidade de aprender em didática geral. Ela vai ser fundamento para todas as outras metodologias de ensino que você vai ver futuramente, vai estudar futuramente. Portanto, capricha, tire suas dúvidas. Você tem o tutor à distância, os tutores que vão ficar no AVA, acompanhando, tirando as dúvidas. Como dizia Albert Einstein, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Portanto, é essencial que você, se tiver dúvidas, sugestões, entre em contato pelo AVA com o seu tutor para complementar a sua aprendizagem. Ok. No nosso curso, nós vamos ter as seguintes atividades, Na nossa disciplina de didática ocorrerão as seguintes atividades. Quais são, professora Thelma? Vamos acompanhar no slide? Vamos. Bem, nessas atividades, vocês terão, como parte principal a tarefa, que é uma atividade em que você deve enviar um arquivo, um documento, uma planilha, imagem, um vídeo, algo que você produziu, a partir do seu conhecimento teórico e prático também. Você pode submeter trabalhos individualmente ou como membro de um grupo no AVA, com prazo pré-estabelecido, que vai estar bem definido, que nós veremos a seguir. Você vai ter o fórum. O fórum de discussão, ele é uma atividade de discussão em grupo, consiste em um debate sobre um determinado tema em que você participa fazendo uma postagem, comentando a postagem dos colegas. Portanto, num fórum, a gente vai ter o fórum como atividade dentro da disciplina de didática, significa que você tem que participar e debater, colocar a sua opinião, discutir o tema com os seus colegas de turma. Esse é um momento muito importante, porque a reflexão é parte do processo ensino-aprendizagem. Reflexão, ação, reflexão. Então, sem reflexão, não tem ação. Por isso, o fórum é uma proposta de atividade. Você também terá ainda o questionário, que é uma atividade de perguntas e respostas com múltiplas escolhas, como verdadeiro ou falso, associação, preenchimento de lacunas. Então, nesse sentido, cada acesso configura uma tentativa, que permite uma tentativa com ou sem tempo determinado. Dependendo da proposta, você tem que ter atenção ao prazo, pois não poderá ser respondido após a data limites. E aí também nós ainda teremos uma sessão de cinema, professora Anabela? Uma das atividades compreenderá uma sessão de cinema. Então, essa disciplina está recheada de coisas bem bacanas de fazer.
A composição da nota da disciplina continua nos mesmos moldes das disciplinas anteriores, de mídias e fundamentos. Então, só para relembrar, nós temos como elementos da composição da nota. Veremos aqui no nosso slides. Composição da notas vai estar configurado com as atividades de percurso, que é a atividade no AVA, 25 pontos a primeira atividade, 25 pontos a segunda, e assim compõe 50% da nota, ou seja, 50 pontos, e a avaliação presencial. Essa avaliação presencial compõe o restante da nota, que valerá 50 pontos. Então, no final, você tem como a nota, né, geral da disciplina as atividades do AVA, mais a avaliação presencial, que somadas dá 100 pontos. Com isso, você, né, ao realizar todas as atividades, você adquirirá esse percentual aí de pontos. Por fim, se você não conseguir desenvolver todas as competências e habilidades necessárias durante o percurso da disciplina, você tem a oportunidade de realizar o exame final, que vai substituir a nota. No entanto, como frequência no curso, como é um curso online, um curso EAD, a frequência no curso ela se compõe da realização das atividades no ambiente. Então, se você não realizar as atividades previstas no ambiente virtual, que são todas as atividades de percurso e de aprofundamento, implica que você não vai ter presença na disciplina. E aí você pode ficar reprovado por falta, o que você não quer, nem a gente. Nem a gente então, também. participe. Se tiver dúvida, questione ao tutor, mande um e-mail para nós. Aí nós estaremos sempre à disposição para responder quaisquer dúvidas. Mas se a gente não souber, a gente vai perguntar aos universitários. Então, os universitários não vão ter problema. Mas o importante é você participar. O processo de aprendizagem é isso. Por isso que chama processo de aprendizagem. Porque você tem que fazer um percurso de construção do conhecimento. Para clarear todas as etapas da disciplina, então nós construímos um cronograma das unidades, como a professora Thelma falou, são 9 unidades. Então, a gente vai fazer agora uma disposição dessas unidades, das suas atividades e do seu percurso no tempo. Então, vamos acompanhar como que vai ser a disposição das atividades avaliativas dentro da disciplina de didática geral. Portanto, a disciplina de didática geral vai ter a disposição das atividades da seguinte forma. A prospecção das atividades vai compor a atividade de percurso 1, que é a primeira atividade avaliativa, com 50 pontos. Ela vai iniciar no dia 6 de maio e vai ter como prazo decadencial o dia 12 de maio. Vai consistir em um fórum em que será debatido sobre a função social da escola. Para isso, haverá vários elementos dentro da disciplina, inclusive vídeos, que vão subsidiar a discussão. E como segunda atividade avaliativa, nós temos, né, uma atividade teórico-prática, que vocês terão início no dia 20 de maio. Né? Então, essa disciplina iniciará a partir do dia 20 de maio, que consistirá na seguinte ação. Uma atividade em dupla, né? Legal que você vai estar com o seu colega discutindo, debatendo e refletindo. Você vai realizar uma entrevista. Ou seja, na verdade, você vai a campo, né, visitar uma escola pública, ou uma escola particular, ou o Instituto Federal, ou uma escola da rede, e vai realizar uma entrevista com um gestor e um professor. E tendo como princípio, né, um roteiro, você vai ter um roteiro que está disponível no nosso ambiente, fazendo uma reflexão, e por fim você fará uma reflexão crítica em torno da temática planejamento educacional. Lá na escola você fará uma observação em torno das atividades exitosas a partir do planejamento, a partir das práticas que a escola utiliza para planejar suas ações. Como ela se dá? E como você terá um prazo, né, um pouco maior, de 20 de maio a 30 de maio, então você terá esse período para você realizar toda essa atividade, e é uma atividade que vale 25 pontos. Então, não deixem de fazer essa atividade. Lembrando que para você ir até essa unidade escolar, será encaminhado uma carta de apresentação sua. Você vai obter essa carta com o tutor ou com o coordenador de polo, preenchido o seu nome, você imprime e na hora que você chegar à escola você apresenta. Sou aluno do curso de pedagogia, né, do Instituto Federal, e gostaria de realizar uma entrevista nessa unidade. E esses elementos são fundamentais porque
você não é qualquer um, você é aluno de pedagogia do Instituto Federal. E, por fim, a gente, para compor, né, os 100% da nota, nós temos a avaliação presencial, né, que é uma etapa necessária, importante, que você faça seu pré-agendamento de acordo com a data, que é a nossa data disponível, que é 26 e 27 de junho, e você vai fazer o agendamento no polo e vai realizar essa atividade conforme você já tem feito nas outras disciplinas. E ela vale 50 pontos. Caso não seja possível você realizá-la nessa data, há a oportunidade de realizar a segunda chamada. Claro que a segunda chamada é dentro dos elementos das previsões legais, mas se for o caso, você entra lá no ambiente virtual, baixa o requerimento, faz a solicitação de segunda chamada, encaminha para a tutoria vai fazer a tramitação do pedido de segunda chamada. Não havendo rendimento ou o desenvolvimento de todas as competências e habilidades nesse percurso, você ainda poderá realizar o exame final, como a gente já falou anteriormente. Além da composição das notas distribuídas desta forma, nós temos a distribuição das unidades, né, a prospecção da carga horária e das atividades durante a oferta da disciplina, que são 90 horas. Então, a gente vai conhecer agora como que está organizada essas unidades, quais as temáticas dela e quais as atividades que são previstas para cada unidade. Bem, pessoal, então foi elaborado, né, um quadro com um resumo das ações, das atividades que vocês farão, que tem como tema aprofundamento do estudo. Então, é ali que você vai conhecer o prazo que você tem para cada atividade, quais atividades você vai desenvolver, qual é o conteúdo que você vai estudar dentro daquele período proposto. E aí nós temos como proposta, vamos dar uma olhada no slide, vamos passar pelo slide e verificar direitinho, passo a passo, como que se dará esse aprofundamento do estudo nesta disciplina que é tão importante como base de conhecimento pedagógico da sua formação. Nós temos aqui a condensação, né, da unidade 1, 2 e 3, que traz como conteúdo didática, conceitos histórico e tendências pedagógicas. Então, são conteúdos que foram agrupados e que nós teremos essas semanas aqui, 3 semanas que você vai estar trabalhando, né, esses períodos dispostos para que você compreenda esse conteúdo como um todo. E você vai desenvolver atividades de fórum. Fórum você vai fazer um levantamento dos teóricos da educação, quem são, qual que eu conheço, quem eu já sei que existe, quem eu não conheço. Então, é uma primeira aproximação com algum teórico, com os teóricos que você vai postar lá no fórum, e você vai ter a oportunidade também de conhecer outros. E aí é uma atividade que requer que você volte lá ao fórum e leia o que os colegas também pesquisaram, interaja, olha que legal, eu não sabia que esse teórico contribuiu dessa forma com a educação. E aí, nessa unidade 1, você vai ter essa atividade de aprofundamento. Em seguida, você vai, como a unidade 2, você vai participar da sessão de cinema, você vai produzir um debate com a turma, você vai refletir, vai pensar nas tendências pedagógicas, existe uma tendência específica para cada prática de um professor, vai assistir um vídeo e vai produzir um texto reflexivo. Olha que bacana. Só não esquecendo, professora Thelma, que na sessão de cinema você tem que levar a pipoca. Não pode, a pipoquinha e o suco, tá? Então, o que acontece? Você vai, a partir de toda essa reflexão, você vai produzir um texto e esse texto você vai postar lá no seu espaço de postagem de tarefa e você vai alicerçando assim os seus conhecimentos. Por fim, você vai produzir um mapa mental. Lá na unidade 3, né, existe um link, um tutorial do que é um mapa mental, como que se faz, como que se produz. Então, você vai produzir esse mapa mental, vai fazer um esquema, né, que também algumas pessoas chamam de quadro esquemático, chamam de roteiro, né, de ideias. E ali você vai produzir, vai salvar, escanear, vai colocar em PDF e vai salvar lá no AVA, compondo assim essa base de conteúdos dos conceitos, do histórico, das tendências pedagógicas, da didática. Uma observação com relação ao mapa mental, é necessário que você baixe um aplicativo
você já o fez na disciplina de mídias, né? Baixando, por exemplo, o Copspire. Mas nesse você vai ter que baixar um aplicativo que pode ser o FreeMind, o XMind, o CMap Tools. Existem vários aplicativos para construção de mapas mentais. Então, como que se constrói esse mapa mental? Você vai ter que fazer essas leituras que a professora Thelma destacou, vai ter que fazer as suas anotações e depois que baixar o aplicativo, você vai construir o mapa mental dentro desse aplicativo. No final, meu mapa está pronto, vou exportar como PDF. E esse arquivo PDF é que eu vou postar no ambiente. Lembrando que não existe um mapa mental igual ao outro, porque o mapa mental são as conexões que cada pessoa faz sobre um determinado assunto. Então, a ideia é justamente isso, você construir as suas conexões, ok? Inclusive, no mapa mental, eles utilizam até o termo, né, da psicologia, da psicanálise sobre as sinapses, né? É o momento que você faz as conexões, né, de temas com outro tema e junta e constrói o conhecimento. E aí o mapa mental é essa atividade proposta para que vocês se organizem e organizem suas ideias em torno desse conteúdo no eixo das 3 primeiras unidades da disciplina. Já na 4ª unidade, a gente pode acompanhar que o tema é função social do ensino e da escola. Como atividade, você terá um fórum. Essa é uma atividade avaliativa. Ela vai acontecer de 6 a 12 de maio. Isso não quer dizer que você vai se preparar somente nesse período. Pelo contrário, para que você possa participar do fórum nesse período, é necessário que você tenha feito e já esteja realizando todas as atividades anteriores. O fórum, como destacado anteriormente, é um momento de discussão. Portanto, para discutir, você tem que ter subsídios teóricos para fazê-lo. Então, é necessário que você faça as leituras, faça o mapa mental, faça as atividades anteriores, que vão te dar elementos e argumentos, né, para que você possa trabalhar. Sócrates já dizia isso, a teoria da argumentação. Então, para você argumentar, você precisa de base, ok? Fórum é uma atividade interessante que você vai poder discutir com os seus colegas esse elemento, qual é a função social da escola, a que se destina, quem representa, quase igual no Globo Repórter. O interessante, professora, é que o debate, a discussão, ampliar as ideias, ele está bem no bojo da questão da gente estar disposto a discutir e a debater. Muitas vezes as pessoas hoje estão assim num clima de não querer discutir, não querer debater, cada um vira especialista na sua ideia. E quando ele vira especialista na sua ideia, a gente cai em sérias armadilhas, né? Porque o debate é isso, é para você apresentar a sua ideia, ouvir a ideia do outro, analisar, contrapor, e sempre o processo de ação, reflexão, né? Teoria, reflexão e teoria. E aí esse é o processo que é o conhecimento em si, né, professora Anabela? Continuando. Isso. Continuando na unidade 5, o tema central são as teorias da aprendizagem. Como atividade, você terá a tarefa que é uma produção de quadro esquemático, no período de 13 a 19 de maio. Essa atividade compreende uma das bases que será aprofundada na disciplina de psicologia. Vocês, alunos de pedagogia, acadêmicos do curso de pedagogia, vão ter a oportunidade de aprofundar as teorias de aprendizagem, que é um elemento da psicologia. Como que as pessoas aprendem, a diferença entre os processos de aprendizagem da criança, do adulto, como que esses processos se realizam dentro do cognitivo, quais são as etapas de desenvolvimento, os principais teóricos sobre os processos de aprendizagem, né, do ponto de vista psicológico, neurológico, cognitivo. Esse aprofundamento vai acontecer na disciplina de psicologia, mas é essencial para a didática que você tenha um norte de quais são esses elementos. Então, na unidade 5, esse é o tema principal. E o quadro esquemático, a gente só faz um alerta aqui que existem vários quadros esquemáticos, inclusive na internet. A recomendação é que você produza o seu quadro, porque para nós, nem para você, é interessante que a gente tenha um quadro que já existe disponível nos demais fontes de pesquisa online. Então, é um exercício para você fazê-lo. E isso é importante você construir com as suas ideias esse quadro. Lembrando que, caso seja identificado o plágio, já foi alertado anteriormente que vai ser desconfigurada. Se for plágio entre atividades, por exemplo, a professora Thelma e eu colocarmos o mesmo quadro esquemático, será a nota dividida por nós duas. Então, quantas pessoas estiverem com o mesmo quadro,
a nota vai ser dividida pelo quantitativo de pessoas. Caso seja identificado mais de 50% do texto em plágio e que não foi um texto criado por nós, mas sim copiado de alguma fonte externa, aí você receberá nenhuma nota pela atividade. Então. Por que esse tipo de estratégia? Não é um tipo de estratégia, é porque estamos preocupados com o processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem significa que você tem que construir o conhecimento, então participe. E é um processo, a EAD é isso, é um processo de autonomia, de criação, de reflexão, onde o aluno é proativo. Eu acredito que nenhum aluno vai querer estar copiando o que já existe aí. Nós estamos aí para inventar, reinventar e construir algo novo, né, professora Anabela? Embora Lavoisier tenha dito, né, que nada se cria, nada... tudo se transforma, mas é exatamente isso. A gente não vai copiar, a gente vai transformar as informações que nós obtivermos nessas diversas fontes, no ambiente, fontes externas, que é isso que é o processo de aprendizagem. Primeiro a gente obtém as informações e diante dela, usando as palavras que a professora Thelma falou, a gente faz as nossas próprias sinapses e construímos o nosso conhecimento. Então vamos lá, na unidade 6 nós vamos trabalhar sobre planejamento em educação. É aqui que nós vamos fazer atividade prática, né, uma atividade avaliativa, você vai realizar uma entrevista e você vai elaborar um texto reflexivo. Lembrando que nessa atividade você tem algumas etapas a serem seguidas, não perca nenhuma para que você obtenha sucesso. Ao final do período você esteja lá postando a sua atividade bem bonitinha, porque ela é avaliativa. E então, encaminhando-se para o final, nós temos como as últimas unidades, a unidade 7 e 8 e a unidade 9. Na unidade 7 e 8, o tema de aprofundamento serão as metodologias de ensino e os recursos didáticos. A proposição de atividade será a elaboração de uma sequência didática e como fazê-la com o uso de recursos didáticos. E ela vai acontecer no período de 27 a 4/6 e a unidade 8 de 5 a 12/6. Esse tema também é fundamental. Depois haverá uma metodologia específica para cada área do ensino, como educação infantil, geografia, matemática, mas aqui é a concepção geral do que são essas metodologias. Quais as principais metodologias, até porque você pode usar uma metodologia em diferentes áreas de aprendizagem. Então, aqui o centro da discussão são as metodologias. E a tarefa é fascinante, construir a sua primeira sequência didática. Muito bem, na unidade 9 nós teremos um vídeo, uma entrevista com uma professora da Universidade Federal de Rondônia, que trabalhou sobre avaliação escolar e esse conteúdo ele é tão importante porque ele mobiliza também todo o processo de ensinar e aprender, Ele não é uma atividade fim, a avaliação escolar não é uma atividade fim, é uma atividade meio para se garantir a aprendizagem dos alunos. E nós temos como atividade uma pesquisa, que você vai fazer o levantamento das inúmeras propostas de avaliação que existe hoje na atualidade e ter uma lição, com uma avaliação da aprendizagem. O que é avaliação? Com perguntas e respostas, você vai estar construindo esse seu conhecimento. Então, são essas 9 unidades propostas e pensadas pela disciplina, para a disciplina didática geral, para que você tenha seu conhecimento necessário nesta área. Bom, professora Thelma, como todas as disciplinas organizadas pela rede, que esse curso faz parte da rede, você faz parte da rede, não só do Instituto Federal, mas de toda a rede de educação profissional, todas as disciplinas compõem uma linkedoteca. O que é a linkedoteca vocês já conhecem, porque essa já é a terceira disciplina que vocês realizam. Mas a linkedoteca é aquele espaço em que são disponibilizados os materiais base da disciplina. Os textos, os artigos, os quadros, os links, que são os elementos base para a discussão de todas as temáticas. Logo que em cada temática são acrescidos outros elementos, mas os textos base em que cada unidade vai se reportar estão dentro da linkedoteca. Portanto, você deve sempre fazer o retorno a ela e consultar os materiais existentes dentro da linkedoteca. Assim, a gente encerra a apresentação da disciplina de didática geral,
para o curso de licenciatura em pedagogia. É uma felicidade poder apresentar essa disciplina para vocês, porque ela foi elaborada com muito carinho, com muita dedicação e com muito esforço. E para encerrar, desejamos a todos uma ótima disciplina. Caso você tenha dúvidas, tenha sugestões, questionamentos, entre em contato com o seu tutor via o fórum de discussão, via o fórum de dúvidas e tutoria. Entre em contato por mensagem, se for algo que você queira discutir no privado, particularmente. Tá? A mensagem permite que a sua discussão ou o seu comentário seja direcionado apenas ao tutor e só ele vai ter acesso ao tipo de mensagem que você está enviando. Diferente no fórum, que é uma dúvida geral que você compartilha, outras pessoas podem, inclusive, outros colegas podem, inclusive, ajudá-lo a solucionar essa dúvida. Então, participe, construa o seu conhecimento. É ele que vai fazer a diferença na sua vida. Para encerrar, a frase de Pedro Demo, o primeiro gesto do conhecimento é desconstrutivo, questionador, para depois ser reconstrutivo, ou seja, propositivo, e permanecer sempre aberto, sempre discutível. Pedro Demo é um dos maiores teóricos da educação. Então, com essa frase, a gente deseja uma ótima disciplina para vocês.